Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. Agora, o capítulo 6 do livro Os Mensageiros. Na semana passada, nós já estávamos vendo os ensinamentos de um missionário que está no Centro de Mensageiros falando a todos os candidatos ao trabalho no Ministério da Comunicação. Tratava-se do nosso irmão Telésforo. Agora, no capítulo 6, como ele aprofunda a questão da responsabilidade dos candidatos a cartas vivas na Terra. O título do capítulo é Advertências Profundas e está bem à altura do conteúdo do capítulo. Pegue o seu livro, abra o capítulo 6 e acompanhe a leitura que estaremos fazendo. Telésforo, depois de ter exaltado toda aquela circunstância inicial, continua dizendo: irmãos queridos, fazem-se ouvir na terra gritos comovedores de sofrimento. Necessitamos de servidores que desejem integrar-se na escola evangélica da renúncia. Desde as primeiras tarefas do Espiritismo Renovador, a nossa colônia, nosso lar, tem enviado diversas turmas ao trabalho de espalhar os valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate, que são deles próprias, ao serviço redentor. Mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas que desenvolveriam, mas a maioria tem fracassado totalmente. Nossos institutos de socorro, em vão, movimentam medidas de assistência indispensável. Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados mistérios da mediunidade e da doutrinação. Além de nós, outras colônias da nossa esfera também providenciam tarefas iguais a esta, da mesma natureza, mas pouquíssimos são aqueles que se lembram das realidades eternas no outro lado do véu. Olha como ele chama a reencarnação no mundo. Poucos se lembram daquilo que eles haviam se comprometido quando eles vão para o outro lado do véu, o véu da vida, a morte como separadora dos dois lados da vida, um véu. Pouca gente então, quando vai para a vida de volta, para a vida do corpo, se lembra e se dispõe a fazer o que é preciso, aquilo pelo qual se preparou. Agora, vamos continuar. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. E a ignorância é mãe das misérias, das fraquezas e dos crimes. Grandes instrutores nos fluidos da carne amedrontam-se por sua vez, ao depararem-se com os atritos humanos. E ao invés de trabalharem, se recolhem indevidamente na concepção que lhes é própria. Naquilo que eles mesmos pensam, se escondem ali. Esquecem-se de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias sublimes, que os homens subissem até ele, mas ao contrário, desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. Não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele. Mas Jesus se fez como os homens para ajudá-los na subida áspera. E então, com um profundo brilho no olhar, Telésforo afirmou, depois de um pequeno intervalo: se o Divino Mestre escolheu essa norma de procedimento, que dizer das nossas obrigações como criaturas falidas que somos? Abstraindo-nos das necessidades imensas de outros grupos, procuremos identificar as falhas existentes naqueles que são os nossos afins, daqueles que fazem parte do nosso grupo. Ao redor de nós mesmos, os laços pessoais constituem extenso campo de atividade para o testemunho. Cesse para nós outros a concepção de que a terra é o vale tenebroso. Não pensemos mais que a terra é o buraco, é aquela furna terrível
que todos vão para lá sofrer. Paremos com isto, diz Telésforo. Ai, vai hora de voltar para o sofrimento, para o martírio. Não. Observemos que a terra não é o vale tenebroso destinado a quedas lamentáveis. E comecemos a guardar a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho que redime o espírito errado, que faz com que ele melhore. Então, preparemo-nos, diz Telésforo, para a cooperação eficiente e indispensável. Esqueçamos os erros do passado e lembremos-nos de nossas obrigações fundamentais. Agora, Telésforo vai identificar a causa dos desastres mediúnicos. Por que que os médiuns voltam tão comprometidos para o mundo espiritual quando tinham todas as ferramentas possíveis para acertar? Você que é médium, você que trabalha na doutrina espírita, você que tem sensibilidade, mesmo não trabalhando na doutrina espírita, veja a responsabilidade que você assumiu antes de vir para a Terra. Vamos lá. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. É exatamente isto. É o esquecimento da responsabilidade e a falta do lembrar qual é o próprio dever. E isto, cada um de nós precisa trabalhar. Você que nos está assistindo é um convidado da bondade divina para trabalhar as suas dificuldades em melhorando-se para melhorar outros. E quando você tem alguma percepção, alguma sensibilidade, seja mediúnica, seja na facilidade de conversar com os espíritos, você está investido de uma missão preciosa para a qual você foi preparado. Você vai ver no próximo bloco como o Telésforo vai direto na ferida, na nossa ferida, no porquê que nós erramos, no porquê nós falhamos. E isto serve para mim, como serve para você, refletir a respeito de qual tem sido a sua postura diante do dever mediúnico, do dever de espalhar a esperança para aqueles que convivem com você, que trabalham com você, que estão na sua família, que convivem no seu trabalho profissional, na casa espírita, no lazer, em toda parte. Por que que estamos voltando tão endividados? Telésforo vai dizer para nós no próximo bloco. Fique conosco, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa O Espírito da Letra, estudando a obra de André Luiz, no caso, o livro Os Mensageiros, capítulo 6. Ouvindo instruções, Telésforo está falando aos médiuns, aos trabalhadores que se preparam para quando vierem à Terra, quando voltarem ao corpo físico, cumprirem aquilo para o que eles foram preparados. E realça que as grandes falhas das pessoas na tarefa mediúnica ou no mundo físico, seja como médiuns que recebem espíritos ou como que trabalham no esclarecimento deles, é exatamente aquilo que nós vamos voltar a ler para que você pegue o fio da meada novamente neste novo bloco. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Quantos de vós, diz Telésforo, fostes abonados, afiançados, garantidos aqui por generosos benfeitores que buscaram auxiliar-vos com pena do vosso pretérito cruel, condoídos dos erros que vocês já haviam cometido? Quantos de vocês partiram entusiasmados, formulando enormes promessas? Entretanto, não souberam relembrar com dignidade para aprender a servir conforme a vontade superior do Eterno. Quando o Senhor mandava vocês
mandava a vocês possibilidades materiais para terem o necessário. Vejam só, hein? Telésforo está agora analisando caso a caso por que os médios falham, por que os doutrinadores falham, por que os trabalhadores espíritas falham. Quando o Senhor nos enviava recursos para termos o necessário, regressávamos à ambição desmedida. Diante do acréscimo da misericórdia do trabalho intensificado, agarrávamos a ideia da existência cômoda. Eu estou recebendo mais trabalho, fui chamado a trabalhar mais ainda. Mas eu tenho direito ao descanso, eu quero ficar em casa, eu tenho minha família, eu tenho que cuidar dos meus afazeres, eu quero dormir um pouco mais. Não, 2 vezes por semana já está bom. Né? Junto às experiências afetivas, eu estou tão sozinho, vou pedir que Deus me dê uma companheira, um companheiro que me ajude. É bom fazer essas coisas juntos. Junto às experiências afetivas, preferiam os homens e as mulheres os desvios sexuais. Ao lado da família, voltastes à tirania doméstica. E aos interesses da vida eterna, sobrepunham vocês as sugestões inferiores da preguiça e da vaidade. Então, diz ele, ofereceram-se, na maioria, a uma palavra sem responsabilidade e a indagação sem discernimento, amontoando atividades inúteis. Como médiuns, muitos de vocês preferiram a inconsciência de vós mesmos. Como doutrinadores, formulavam conceitos para exportação, jamais para uso próprio. Que resultado atingimos? Grandes massas batem as fontes do espiritismo sagrado, tão só no desejo de mancharem as suas águas. Não são procuradores do reino de Deus, aqueles que forçam as portas da doutrina espírita, e sim caçadores dos interesses pessoais. Eu estou com dor, vou ver lá se os espíritos me curam. Meu negócio está indo mal, eu vou lá tomar uns passezinhos para ver se melhora. Disseram que eu tenho que trabalhar, eu vou ajudar um pouquinho lá na reunião mediúnica, porque depois eu sei que os espíritos me protegem. Eu sei que meus planos vão dar certo, porque eu vou ter a proteção deles. Isso está assim. Quando não são os próprios trabalhadores que querem o trabalho para tirarem alguma vantagem, para exercerem a vaidade, para subirem em impostos, para serem coordenadores, dirigentes disso e aquilo, até chegar a ser presidente, como se fosse um carreirismo. É Telésforo quem está falando isso. Grande grupo de pessoas que batem as portas da doutrina não querem o reino de Deus, são caçadores de interesses pessoais. São os sequiosos, os sedentos da facilidade, os amigos do menor esforço, os preguiçosos e delinquentes de todas as situações que desejam ouvir os espíritos desencarnados, com medo da acusação que a própria consciência destes indivíduos lhes dirige. O fel da dúvida invade o bálsamo da fé nos corações bem intencionados. A sede de proteção indevida fustiga, chicoteia os seguidores da ociosidade. Todos sabem que são preguiçosos, todos sabem que não estão fazendo o que deviam, e então a consciência os acusa, aí vai tomar uns passezinhos, aí vai fazer alguma coisinha para ver se dá uma diminuída nesse chicotear. A ignorância e a maldade entregam-se às manifestações inferiores da magia negra. Tudo por quê, meus irmãos? Porque não temos sabido defender o sagrado depósito, por termos esquecido em nossos trabalhos carnais que espiritismo é revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Não atendemos ainda como se faz indispensável a construção do reino de Deus dentro de nós.
Contudo, não abandonemos os nossos deveres no meio do caminho. Voltemos ao campo, corrijamos as semeaduras. O Ministério da Comunicação vem incentivando esse movimento renovador. Necessitamos de servidores de boa vontade, leais ao espírito da fé. Não serão admitidos aqueles que não desejem conhecer a glória oculta da cruz do testemunho. Nem atendem aqui, nem permanecerão aqui aqueles que se aproximem com objetivos diferentes. Todos os que estamos aqui, companheiros da comunicação, endividados com o mundo, mas esperançosos de êxito em nossas tarefas permanentemente. Olha só, como Telésforo colocou as coisas para a convocação de todos nós. No último bloco, você vai ver como termina este encontro, nas instruções que André Luiz e todos os outros assustados estavam ouvindo. Fique conosco, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta estudando o capítulo 6º do livro Os Mensageiros. Capítulo de arrepiar cabelos. Capítulo de fazer trabalhadores espíritas botarem as suas barbinhas de molho. Então, Telésforo está terminando a sua locução e está dizendo, acompanhe o texto. Aqui estamos todos, companheiros da comunicação, endividados com o mundo, mas esperançosos de êxito em nossa tarefa permanente. Levantemos o olhar. O Senhor renova todos os dias nossas benditas oportunidades de trabalho, mas, para atingirmos os resultados necessários, é imprescindível sejamos seguidores da renunciação ao que é inferior. Nenhum de nós, dos que aqui nos encontramos, está livre do ciclo de reencarnações na crosta. Todos, portanto, somos sequiosos de vida eterna. Não esqueçamos, deste modo, o Calvário de Jesus, convictos de que toda saída dos planos mais baixos deve ser uma subida para a esfera superior. E ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Espíritas, querem sombra e água fresca? Mudem de religião. Mudem do cristianismo, mudem do espiritismo, porque, como diz Telésforo, se nós aprendemos que temos que evoluir, não se evolui sem esforço, sem suor e sem lágrimas. É necessário, porque nós estamos lutando contra nossas fraquezas, contra a nossa preguiça, contra os nossos vícios, e os vícios reclamam. Então, voltando ao texto, nesse momento, Telésforo parou de falar, abençoou a assembleia, mostrando o olhar infinitamente brilhante e aceitando em seguida o braço de Aniceto, afastou-se dali. Debaixo de profunda impressão, em face das incisivas declarações do instrutor, observei que numerosos membros da assembleia choravam em silêncio. E diante do meu olhar interrogativo, meu amigo Vicente explicou-me: são servidores fracassados, André. Olha lá, eles estão chorando. São servidores fracassados. A consciência deles está acusando. Mas ele falou baixinho, né? Para não humilhar os coitadinhos. Nesse instante, Telésforo e o orientador Aniceto se acercaram de nós. Duas mulheres de fisionomia grave, preocupada, aproximaram-se e uma delas dirigiu-se a Aniceto fazendo uma consulta. Nós desejávamos a gentileza de uma informação que diz respeito à próxima oportunidade de serviço que será concedida a Otávio. E então o Aniceto disse: olha, o Ministério vai lhe dar os esclarecimentos. Mas a interlocutora, a senhorinha, não se contentou e disse: olha, todavia, eu ousaria pedir-lhe novamente
é que Marina, grande amiga nossa, casada na terra há alguns meses, prometeu-me ajudar para levar Otávio de volta ao mundo. E seria muito de meu agrado localizar agora o meu pobre filho em seus braços maternais. Aniceto ouviu aquilo com um gesto de compreensão, sorriu e esclareceu. Olha, querida irmã, não convém estabelecer o plano por enquanto, porque antes de tudo, precisamos conhecer a solução do processo dos médiuns fracassados, em que ele, Otávio, está envolvido. Somente depois disso, minha irmã, será possível. Voltei os olhares para Vicente, surpreso com aquela resposta, mas enquanto as mulheres se retiravam conformadas, Aniceto nos dizia, dirigindo-nos a palavra: olha, eu tenho serviços imediatos na companhia de Telésforo agora, vou deixar todos vocês aqui em estudos e observações no centro dos mensageiros. E então, Aniceto e Telésforo se retiraram e um dos companheiros à volta disse alegremente: ah, podemos conversar. E o Vicente, que estava comigo, me explicou: o nosso orientador Aniceto considera trabalho útil toda conversação sadia que nos enriqueça os conhecimentos e aptidões para o serviço. Pelas nossas palestras construtivas, portanto, receberemos também a remuneração devida a essa cooperação normal. Bônus hora por falar coisas boas. E então, eu curioso perguntei: aí se eu tentasse voltar aos assuntos? Se eu tentasse voltar a falar bobagens? Olha o André matutando como ele era na terra. E se eu voltasse a falar o que não devia? Porque os assuntos nobres ganham bônus hora. Ah, e se eu tentasse voltar aos assuntos inferiores da terra, esquecendo essa conversação edificante? Vicente então sorriu e respondeu: o prejuízo seria seu, porque aqui a palavra define o espírito, e se você fugisse da luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente, porque sua presença se tornaria desagradável e seu rosto se cobriria de sombra indefinível. Resultados do pensamento inferior. Vocês estão vendo, portanto, como é sério o trabalho que o mundo espiritual realiza para abrir as consciências e como o que Telésforo nos informa acontece em cada cidade, em cada núcleo religioso, não espírita e espírita. Só que a diferença é que na doutrina espírita nós temos mais conhecimento a respeito do dever cristão, da tarefa que nos espera, do raciocínio que nos dá a lucidez para entender as leis do universo e da responsabilidade no aproveitamento do nosso tempo. E então, esta é uma responsabilidade que será cobrada mais dos espíritas do que dos pertencentes a outras religiões. Não importa que eles façam o mal, não importa que eles se equivoquem, não importa que eles tenham uma visão ainda um pouco diferente e, portanto, façam os seus rituais, tenham lá as suas opiniões. O que importa é que você, eu, nós, que temos acesso à doutrina dos espíritos, sabemos que é preciso fazer mais, renunciar, trabalhar, suar, chorar, para que vale a pena termos vivido, para que vale a pena conseguirmos vencer nossas fraquezas, para que nossos exemplos edifiquem outras pessoas. É com base nisso que o mundo vai melhorar e que você se comprometeu a vir ao mundo para ajudar Jesus, através da doutrina espírita, na exemplificação e no testemunho. Quando você entende as coisas, você sabe por que está aqui. Preste muita atenção nesse capítulo, leia de novo, comente com seus amigos, leve na casa espírita, porque ele é fundamental para a nossa melhora. Obrigado pela sua presença, pelo seu carinho e até o próximo capítulo do livro Os Mensageiros. Muita paz.